Fala, meus consagrados, estou de volta aqui, eu e o Zé PI, para a gente falar um pouco hoje sobre Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a famosa CIPA. Quem aqui já ouviu falar da CIPA alguma vez na vida, sabe? A CIPA, gente, ela é regulamentada pela norma regulamentadora número 5, tá certo? E essa norma regulamentadora número 5, ela tem algumas peculiaridades a respeito do tema da CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Então ela vai falar uma série de coisas, quais são as atividades da CIPA, qual o dimensionamento que essa CIPA deve ter, quem são as pessoas que vão fazer parte dessa CIPA, tá certo? Então a gente vai, da mesma forma como a gente fez na aula de SESMIT, que são duas coisas que são bem confusas, nós vamos responder algumas perguntas, tá bom? Acerca da CIPA. Mas antes disso, nós vamos falar exatamente primeiro qual a finalidade da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, essa que é regida pela norma regulamentadora número 5. Lembrando, SESMIT é NR4, CIPA é NR5, beleza? A sua finalidade principal é a prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho, assim como o próprio nome diz, é uma comissão, um ajuntamento de empregados, certo? Que tem como objetivo, nesse caso, a prevenção de acidentes e de doenças do trabalho, de modo a tornar permanentemente o trabalho com a preservação da vida e a promoção da saúde do trabalhador, beleza? Então, como o próprio nome já diz, ela é uma comissão que tem o intuito de prevenir, tá certo? Prevenir acidentes de trabalho. E assim como eu já falei para vocês, as doenças ocupacionais, são consideradas acidentes de trabalho dentro da NBR 14.280, que é a NBR que fala de acidentes de trabalho, tá bom? Então, nós vamos falar, quando a gente fala Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, nós estamos falando somente do acidente e o acidente em si, mas o acidente também com lesão mediata, né? Lembram disso? Então, uma lesão que vai acontecendo com o tempo, ou seja, as doenças ocupacionais, beleza? Então, a CIPA tem essa função, né? Prevenir os acidentes e também prevenir as doenças ocupacionais. Então, dentro desse aspecto, nós vamos fazer da mesma forma como no vídeo passado. Nós vamos responder 4 perguntas. Quais as empresas devem possuir CIPA, tá bom? Quais as pessoas, quem compõe a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, quais as principais atividades da CIPA e como é dimensionada essa CIPA, beleza? Então nós vamos falar esses 4 assuntos, esses 4 aspectos nesse vídeo. Então partiu, certo? Primeiro nós vamos falar o quê? Quais as empresas devem possuir CIPA, tá certo? Lembram que lá no SESMIT eu falei que basicamente todo tipo de empresa deve possuir CIPA, SESMIT? Na CIPA é igualzinho, ou até pior, porque no SESMIT, de acordo com os quadros, né, você não precisa ter pessoal específico, empregado da empresa, participante da CIPA, participante do SESMIT. No caso da CIPA, tá bom? Nós vamos ter sim que ter pelo menos uma pessoa responsável pela CIPA por estabelecimento, tá bom? No entanto, a NR5 ela trata sobre quais as empresas e quais os tipos de empresas que devem fazer parte da CIPA. Eu vou falar para vocês aqui agora que são o seguinte: vão constituir CIPA, prestem atenção que essa palavra é super importante, por estabelecimento, certo? Ou seja, por local de trabalho. Ah, professor, por setor tem que ter uma CIPA por setor? Não, é por local de trabalho. Vamos pensar aqui numa grande rede de farmácias, né, que tenha 1000 farmácias. É uma empresa só, concorda? No entanto, cada farmácia é um estabelecimento, tá bom? Então as CIPAs, elas devem ser por estabelecimento, por local, tá certo? Então eu tenho que ter uma CIPA para cada local de sede da empresa, tá bom? Então vamos pensar assim: deve possuir CIPA por estabelecimento e mantê-la em regular funcionamento, certo? De acordo com a NR5, as empresas, vamos lá, privadas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista, órgãos da administração direta e indireta. E aí, gente, era só até aqui, né?
lá no caso do SESMIT. Agora ela vem com quem mais? Instituições beneficentes, associações recreativas, cooperativas, bem como outras instituições que apresentem trabalhadores como empregados, tá bom? Então percebam uma coisa, a CIPA ela é mais abrangente do que o SESMIT, ou seja, as empresas devem possuir CIPA, digamos assim, tem mais empresas que devem possuir CIPA do que mais empresas que devem possuir SESMIT, porque aqui eles incluem instituições beneficentes, cooperativas, tá certo? Ou seja, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes é algo que, digamos assim, deve estar ainda mais presente do que o SESMIT, já que ela não traz nenhum ônus técnico-econômico, tá bom? Para a empresa. Ah, professor, você está dizendo que o SESMIT é um ônus? Não, o SESMIT, ele encarece os custos empresariais. A CIPA não traz nenhum encarecimento, já que os empregados que farão parte dela farão outros serviços e participarão da comissão eventualmente, quando convocados para as reuniões extraordinárias, ordinárias, e quando fizerem alguma outra vistoria ou organização de uma CIPAT, etc. Tá? Então, percebam, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes ela não está trazendo nenhum custo adicional para a empresa e, portanto, qualquer empresa, certo, deve construir CIPA. E se não tiver que construir CIPA com empregados eleitos indicados, tem que ter pelo menos um empregado que seja responsável pela implementação das atividades da CIPA. Prestem atenção uma coisa, gente. Eu vou falar tudo isso depois, mas de cara, prestem atenção. Todas as empresas devem possuir CIPA, tá bom? Todas. Então, quem é que vai compor essa CIPA, tá certo? A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, ela é composta por representantes, tá certo? Então, eu tenho dois tipos de representantes que farão parte dessa comissão, desse grupo que irá se reunir eventualmente, mensalmente, normalmente, e por extraordinariedade, tá certo? Você vai ter representantes, tá bom? Então, você vai ter representantes dos empregados, tá certo? E você vai ter representantes dos empregadores, beleza? Então, o que você vai ter? Os empregados vão, de uma forma, indicar os seus representantes e os empregadores irão, de outra forma, indicar os seus, tá bom? Então, vamos começar falando sobre os representantes do empregador, tá bom? O empregador, que é o dono da empresa, o responsável legal pela empresa, ele vai indicar as pessoas nas quais ele confia, certo? Para os cargos da CIPA, beleza? Então você vai ter o empregador, por exemplo, indicando o presidente da CIPA. É do empregador a referência de indicação do presidente e de outros membros da CIPA de acordo com o seu dimensionamento, tá certo? Então ele vai indicar, vai chegar e vai dizer, ó, eu quero a fulana do RH, a Beltrana que é lá da produção, o ciclano que é lá da área de manutenção e tal. Essas pessoas vão compor os indicados do empregador, tá certo? Então, o empregador escolhe essas pessoas e essas pessoas serão os seus olhos e ouvidos dentro da comissão e lá interpretarão as opiniões da gestão da empresa, tá bom? Então, o empregador vai estar lá representado por essas pessoas que ele indicou, tá bom? Então, quem são os representantes do empregador? Aqueles que ele indicar, tá certo? Agora vamos para o que é um pouco mais complexo, que é a indicação dos empregados, tá certo? Então, como os empregados não têm um líder que vai lá e aponta quais os indicados dele, assim como o empregador, o que é feito democraticamente? É feita uma eleição, beleza? Então, nessa eleição, essa eleição vai ser feita em escrutínio secreto. Ah, professor, que palavra é essa? Sim, o nome que diz na norma é escrutínio secreto. Basicamente é a eleição secreta. Ninguém sabe quem votou em quem, beleza? Então o que acontece? O empregado que se sentir chamado, que se sentir à vontade, que sentir necessidade de participar da comissão interna, ele disponibiliza o seu nome para que seja votado pelos seus pares, ou seja, para que sejam votados pelos outros empregados. Então, todos os empregados da empresa, em um determinado dia, certo, votarão naqueles que se sentirem chamados a serem candidatos. Então, vamos dar um exemplo. Eu sou empregado da empresa A, certo?
E eu, rapaz, eu quero me candidatar à CIPA porque eu acho que eu preciso lutar pelos benefícios, para aumentar aqui a saúde, a segurança do trabalho da minha empresa e tal, me candidato, certo? Do mesmo jeito, meu colega lá do meu setor, outra pessoa do setor tal, e ficam vários candidatos. E aí cada um dos empregados tem o dever de ir no determinado dia, no determinado horário, a um local de votação, que é feito pela empresa, tá? Com ato de reunião, com tudo, tá certo? Então, uma comissão eleitoral proposta, tá certo? Então, naquele dia, em determinado momento, é feita uma votação em escrutínio secreto, tá? Ou seja, uma eleição secreta, beleza? E nessa eleição será colocado nas urnas as votações. Ao final daquele dia de votação, ou daquele turno, dependendo de como a empresa colocar, tá? Vai haver o quê? A contagem dos votos e serão eleitos os representantes dos empregados, tá certo? Então percebam, o empregador ele indica, o empregado ele elege, tá bom? Então todos os trabalhadores, todos os empregados da empresa têm a possibilidade de votar, certo? Nos seus indicados, tá bom? Ah, professor, mas eu posso votar em uma pessoa que não colocou o seu nome proposto? Não, tá certo? Então aparece uma cédula com os nomes, você vai escolher o nome, marca o xizinho e tchau, vai embora. Bota na urna e vai embora. Ao final do dia se faz a contagem dos votos e os mais votados serão os eleitos, beleza? Existem duas figuras, tanto nos indicados quanto nos eleitos, tá bom? Quem são? Essas figuras são os titulares e os suplentes. Então eu tenho titulares dos indicados e suplentes dos indicados. Eu tenho titulares dos eleitos e suplentes dos eleitos, beleza? Então, toda vida que você... quando é feito o dimensionamento, na verdade, da CIPA, o que acontece? É feito o dimensionamento de empregados titulares e de suplentes dos empregadores e dos empregados titulares e suplentes dos eleitos, tá bom? Então, por exemplo, se tinham 15 nomes, eram 4 vagas de titulares e 3 de suplentes. Se pegam os 7 mais votados. Os 4 primeiros serão titulares, os 3 serão os suplentes, beleza? A depender de como for dimensionada a CIPA, tá bom? A gente vai falar um pouco sobre o dimensionamento dela depois, tá certo? Então, perceba uma coisa. É muito importante essa questão. Por quê? Porque os representantes dos empregados, eles estarão fazendo o quê? Eles estarão sendo os olhos e os ouvidos dos seus representados, certo? Então eles vão representar os empregados de maneira geral e serão eles quem estarão dando a voz dos empregados dentro das reuniões ordinárias e extraordinárias, que juntamente com os representantes dos empregados tomarão as iniciativas e realizarão as atividades da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, sempre lembrando que é apoiado, treinado pelo SESMIT, beleza? É importante também perceber, gente, que os empregados, os representantes dos empregados e dos empregadores, eles vão ter 2 cargos especificamente diferentes no topo da CIPA, digamos assim, certo? Quem são esses cargos? Eu tenho o presidente e tenho o vice-presidente, tá bom? Então, dentro dessa ideia de que os 2 terão representantes, é necessário mesmo assim que haja um presidente da CIPA. Esse presidente da CIPA será indicado pelo empregador, tá bom? Então, os representantes do empregador, dentre eles, um será o presidente da CIPA, certo? Ou seja, vai ser o cara que vai levar as informações geradas em reunião para o dono da empresa, para o empregador, e dali gerar as demandas e resolver essas demandas e trazer de volta para a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, certo? Eleita naquele pleito, beleza? Então, quem vai ser, portanto, a indicação dos empregados, ou seja, dos representantes eleitos dos empregados, será o vice-presidente da CIPA, tá bom? Então a CIPA vai ter um presidente e um vice-presidente. Então, o presidente indicado pelos indicados do empregador e o vice-presidente será indicado pelos eleitos da CIPA, sendo esse vice-presidente o responsável por conduzir as reuniões caso haja ausência do presidente, beleza? E então também levar esses pleitos das reuniões das comissões internas também para o empregador, caso haja algum tipo de ausência do presidente, por qualquer que seja ele o motivo.
É importante salientar, gente, essa presença dessas duas figuras, titulares e suplentes, nasce do seguinte aspecto. Para que eu tenho titulares e suplentes? Caso haja a saída de algum dos titulares da CIPA por algum motivo. A norma, por exemplo, ela traz a questão de faltas às reuniões ordinárias, tá certo? Então, se os titulares faltarem com frequência a reuniões ordinárias, eles serão o quê? Sairão e serão substituídos por suplentes. Ou se os titulares forem demitidos por algum motivo, por justa causa, ou saírem da empresa por qualquer outro motivo, há um suplente para tomar o lugar dele. No entanto, os suplentes não fazem parte da CIPA, tem o treinamento da CIPA, no entanto, eles não terão necessariamente que participar das reuniões. Quem participa das reuniões são os titulares. Os suplentes ficam à disposição, tá certo? Caso haja a necessidade de serem remanejados para a titularidade, certo? Eles saem da suplência. Então, gente, respondendo agora a nossa segunda pergunta, quais as principais atividades da CIPA, tá bom? Então, a primeira delas é identificar os riscos do processo de trabalho, tá certo? E elaborar o que a gente chama de mapa de risco, com a maior participação dos trabalhadores e também com o auxílio do SEST, entendeu? Então, essa é a primeira das atribuições da CIPA, tá bom? Então, a CIPA ela vai ter a obrigação de produzir o que a gente chama de mapa de risco, tá certo? O que é esse mapa de risco, gente? Vocês já, com certeza, já devem ter visto, visualizado isso em algum lugar. É um mapa do local de trabalho, tá certo? É digamos, um esquema do local de trabalho, tá? Com os seus locais, os seus setores, os locais daquele setor em específico, se for um mapa por setor, tá bom? Então, lá naquele mapinha, naquele esqueminha, naquela planta, certo? Vai ter o quê? Vão estar disponibilizados os riscos que estão ali disponíveis, que estão ali presentes naquele setor, naquele local, sejam eles físicos, químicos, biológicos, ergonômicos ou de acidentes, e o seu grau, se ele é pequeno, se ele é médio ou se ele é grande, de acordo com a percepção dos trabalhadores. Então, por isso que ele fala que as principais atividades serão o quê? A elaboração do mapa de risco com a participação de grande parte ou da maioria, do maior número possível de trabalhadores e também com a assessoria do SEST. Então, quando houver, né? Então, o que eu vou ter? Que a CIPA ela vai ter a obrigação de chegar para os trabalhadores, mapear esses riscos, colocar ele num mapinha, numa plantinha, certo? E através dessa opinião dos trabalhadores dizer se aquele risco, aqueles trabalhadores eles acham que aquele risco é pequeno, se aquele risco é grave, se ele é grande, se ele é médio, tá? E aí vai ter o quê? Eu vou ter um mapinha com umas bolinhas. Isso é o que você já deve ter visto. E eu vou disponibilizar para vocês alguns modelos para vocês verem o que é realmente um mapa de risco em algum material escrito que eu colocar para vocês, tá bom? Então, nesses mapinhas vão estar umas bolinhas com algumas cores, tá bom? Então, você vai ter bolinha amarela, risco ergonômico, bolinha verde, risco físico, bolinha vermelha, risco químico, bolinha marrom, risco biológico, bolinha azul, risco de acidentes, tá bom? Então, anotem: verde físico, amarelo ergonômico, químico vermelho, azul de acidentes, marrom biológico, tá? E as bolinhas vão ter tamanhos diferentes. Se for uma bolinha pequena, risco pequeno, uma bolinha média, risco médio, bolinha grande, risco grande, tá bom? E aí vão estar explicitados naquele mapinha, que a gente chama de mapa de risco, naquela planta baixa do local, cada local específico onde há cada tipo de risco. Vão estar as suas respectivas bolinhas com as suas cores: verde, amarelo, vermelho, marrom e azul, todas elas vinculadas aos seus riscos, sejam eles físicos, químicos, biológicos, ergonômicos ou de acidentes, tá certo? Então, mapa de risco é a primeira atividade que a CIPA tem que estar realizando, tá bom? Mapeando os riscos e colocando as suas gradações. Nas primeiras reuniões da CIPA, talvez, possivelmente, logo na primeira, ela é também responsável por fazer outra atividade, que é fazer o quê? Elaborar um plano de trabalho, certo? Para fazer com que haja as execuções, e essas execuções sejam as mais eficientes possíveis no decorrer do ano em que você tiver o pleito daquela CIPA. Ou seja, lembrando que, uma coisa que eu não falei, né? Mas informando para vocês que a CIPA ela vai ter uma duração, né? A legislação diz que a CIPA terá
um ano de legislatura, digamos assim, ela vai ter um ano de mandato. Pronto, agora eu encontrei a palavra, né? Ela vai ter um ano de mandato. Então, durante aquele ano, é feita, logo na primeira reunião, a elaboração do calendário da CIPA. É elaborado, então, o plano de trabalho para possibilitar essa ação preventiva da CIPA no decorrer daquele mandato. Beleza? Então, a partir desse plano, serão ditas as ações, quando elas serão realizadas e é pensado, tá bom? Esse plano de ação para o mandato da CIPA daquele ano. Você vai ter ainda como uma outra atividade da CIPA participar da implementação e do controle de qualidade das medidas de prevenção necessárias, bem como avaliar também as prioridades de ações da empresa no sentido de melhorias em relação à saúde e segurança do trabalho. Então ela tem a obrigação, como atividade primordial dela, de participação, certo? E de meio que avaliação da qualidade das medidas que forem feitas no sentido de corrigir uma falha, corrigir alguma condição insegura, corrigir alguma condição abaixo do padrão que a empresa esteja realizando, justamente para fomentar o aumento da saúde e segurança do trabalho, bem como da qualidade de vida no trabalho como um todo, tá certo? Então a CIPA vai ter essa atividade de ficar meio que de olho na qualidade das medidas de proteção coletiva, na qualidade das medidas de ordem geral, medidas administrativas que forem adotadas na empresa, para que dessa forma ela possa qualificar aquela medida como sendo uma medida ok para resolver um determinado tipo de demanda vinda da CIPA, ou até uma demanda que ela tenha percebido posteriormente, tá? E então dizer se aquela medida foi ok, se ela foi uma correção interessante, se realmente resolveu o problema, se não resolveu, e dar os feedbacks necessários para a gestão da empresa. Então, uma outra atividade importante da CIPA, e essa aqui é muito importante, é a realização periódica de visitas aos locais de trabalho. Justamente para quê? Para realizar verificações nos ambientes e nas condições, visando a identificação de situações que venham a trazer riscos para os trabalhadores. Então a CIPA faz o quê? Ela vai periodicamente, tá? Além das reuniões que ela tem mensalmente ordinárias e as extraordinárias por algum motivo, ela também vai realizar verificações, inspeções nos locais de trabalho, de modo a ver se encontra riscos esporádicos, riscos eventuais que venham a vir surgindo com o tempo, tá bom? Porque vocês sabem, e nós todos sabemos, que as coisas vão meio que se saem do lugar com o tempo, vai quebrando uma coisa vai ficando sem manutenção, né? Empresa e etc. Então a CIPA tem uma das suas principais funções, essa de tentar corrigir esses problemas antes que eles venham a causar algum tipo de acidente ou adoecimento ocupacional. E como é que ela consegue identificar isso? Quando ela vai fazer essas vistorias periódicas. Então essas vistorias periódicas são extremamente importantes para além da CIPA passar essas informações de necessidade de melhorias, ela também mapear e conhecer os processos, tentar identificar aquele que está saindo do lugar antes mesmo que aquilo realmente saia do lugar e venha a causar algum tipo de acidente ou doença ocupacional, beleza? Além disso também, gente, a CIPA tem o trabalho de colaborar com a implementação do PCMSO e do PPRA, agora PGR, tá? Quando ela for chamada, mas assim, ela tem que estar presente nessa implementação, seja nele qual for os tipos, né? Por exemplo, se no PPRA diz que deve ser feita uma medida de proteção coletiva para um setor A, certo? Então a CIPA, dentro da atividade anterior dela, tá? Ela tem que participar da implementação no sentido de qualificar se aquela medida ela é adequada ou não para resolver aquele problema, tá certo? Também sempre em assessoria pelo SESNIT, tá? Outra coisa que a CIPA vai fazer de obrigatoriedade é a promoção anual, junto com o SESNIT também, da CIPAT, tá? Que é a Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho, tá? Então, se é necessário realizar para poder fomentar treinamento, para fomentar a ideia incutir na cabeça do trabalhador a ideia da saúde e segurança do trabalho como prioridade, tá bom? Então, se é dada uma semana por ano, tá? Que é chamada de CIPAT, a empresa tem a obrigação de realizar, e a CIPA é a que vai encabeçar a promoção da CIPAT, tá? No intuito de tornar a saúde e segurança do trabalho mais
presente dentro das empresas. Então, uma vez por ano, durante uma semana, são realizadas ações mais efetivas, no sentido de tornar para o trabalhador a saúde e segurança do trabalho mais comum e se falar mais sobre isso durante o ano, para que isso também fique mais presente na cabeça do trabalhador, para que isso fique mais presente nas visões dele, nas ações que ele vai fazer, para tudo que ele faça, ele vai fazer com mais segurança, observando os padrões e não fazer com que eles saiam desses padrões fazendo atos abaixo do padrão. A CIPA possui ainda algumas outras atividades, como participação nas campanhas contra a AIDS, contra o tabagismo, campanhas acerca de prevenção de câncer de mama, prevenção de câncer de próstata, etc. Então a CIPA faz parte desse conjunto, desse emaranhado de ações que a empresa pode realizar durante o ano, especificamente as ações que estão inscritas no PCMSO, as ações que estão inscritas no PGR, tá certo? No sentido de que a CIPA ela faz parte da engrenagem da segurança do trabalho, e aí ela participando dessa engrenagem, ela acaba realizando mais uma série de outras atividades. Beleza? Agora, pessoal, nós vamos responder a nossa quarta pergunta, que é justamente quem? Quantas pessoas, quantos trabalhadores devem fazer parte da CIPA? A CIPA, gente, ela vai ter a sua quantidade de trabalhadores dentro dela, do seu dimensionamento, vinculada a parâmetros. Então, lembra que o SESMIT, ele possui os seguintes parâmetros: grau de risco, viu, Zé? E número de trabalhadores. Então, no caso da CIPA, nós vamos ter algo bem parecido. Lembra-se também que as empresas, lá no agrupamento da NR4 do SESMIT, elas estavam descritas por grupo, mas porém por Código Nacional de Atividade Econômica, que é o chamado CNAE, tá? Então, essa classificação pelo CNAE também é feita aqui para a CIPA, tá bom? Então, as empresas, elas através do seu CNAE, que vai classificar a sua atividade econômica, tá? Elas vão ter um agrupamento para a CIPA, tá bom? Então, se vocês observarem lá, vai ter um dia vocês podem ver lá eu vou disponibilizar para vocês nos quadros da NR5, vocês vão ver, tem o grupo C1, grupo C2, C3, C4, C5, C6, até o C20 e tantos, tá? São agrupamentos por KNAE, então eu vou ter o KNAE tal, C1, KNAE tal, C1, tal, C2, tá bom? Então, empresa de plantio de legumes, C2. Entendeu? Empresa de exploração de petróleo, C5, entendeu? Então, a depender da atividade, ele faz um agrupamento por setor econômico, tá certo? Então, existem várias empresas C1, várias C2, várias C3, várias C4, várias C... até 20 e tantos, tá bom? Então, por agrupamento, por Código Nacional de Atividade Econômica, beleza? Então, ao invés de ser grau de risco, como na NR4, é por esses agrupamentos, tá bom? Então, esses agrupamentos eles estarão formando um dos parâmetros, beleza? O outro parâmetro, assim como o SESMIT, é o número de funcionários, tá? Por quê? E quanto mais funcionários a empresa tiver, quanto mais empregados ela tiver, maior será a necessidade de cipeiros, ou seja, a maior será a necessidade de pessoas compondo a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, de modo a tornar ela cada vez mais efetiva de acordo com a norma e com a legislação, tá certo? Então, a CIPA, assim como o SESMIT, ela vai ter dois parâmetros: o agrupamento do setor econômico, certo? E vai ter também o número de empregados. Lembrando que no SESMIT é o quê? O grau de risco, que será dado por atividade econômica, tá? De acordo com os quadros da NR4, e o número de funcionários. Então, no caso da CIPA, nós vamos ter esse agrupamento, mas é como se fosse o grau de risco. E no caso do número de funcionários, é a mesma coisa para os dois, tá bom? Não é o mesmo quadro de dimensionamento, tá certo? Então, são quadros completamente diferentes, tá? Até porque no caso dos quadros da NR4, ele vai dimensionar os tipos de empregados que vão ter. Se vai ser engenheiro, se vai ser médico, se vai ser técnico, se vai ser enfermeiro e etc. Aqui nós vamos dizer só quantidade de titulares e quantidade de suplentes, tá certo? Eu vou disponibilizar também para vocês um material para que vocês entendam como é realizado esse dimensionamento, já que eu não consigo mostrar para vocês aqui nesse vídeo alguma figura com essas informações, ok? Mas vamos fazer aprender a fazer esse dimensionamento. Mas vamos aprender a fazer esse dimensionamento posteriormente, beleza? Mas assim, só saibam que vai ser número de funcionários e agrupamento por setor econômico, beleza?
Então pronto, gente, a gente termina aqui de responder as 4 perguntas que a gente fez, né? Quem acompanha a CIPA, quais as principais atividades, quais as empresas que devem possuir CIPA e também quantas pessoas devem constituir a CIPA. No entanto, diferentemente do SESIT, a CIPA tem algumas peculiaridades em relação, por exemplo, à sua organização, a como é que é a eleição e tal, então nós vamos falar sobre isso agora, tá certo? Em relação à organização, tá bom? O mandato dos membros da CIPA, assim como eu já falei, ele terá 1 ano de duração, beleza? Então esse 1 ano de duração é para a eleição que foi feita ali no começo do ano, sei lá, então foi feita em janeiro, tem até dezembro do outro ano, aí recomeça é feita uma nova eleição e recomeça um novo mandato, a cada ano um novo mandato. É permitida, de acordo com a NR5, uma reeleição, tá bom? E aí, essa pessoa pode ser eleita uma vez, ser reeleita, passar, sei lá, 1 ano sem ser CIPA, ele pode voltar a ser candidato novamente e passar por mais uma reeleição, mas tem que ter pelo menos 1 ano de intervalo entre uma reeleição e outra. Não pode ser reeleito, não. Então, é eleito, reeleito, passa um mandato sem ir, pode ser eleito, reeleito de novo e etc, tá? Então, é interessantíssimo que vocês coloquem isso na cabeça de vocês. Ser cipeiro eleito é muito bom, é uma coisa muito boa. Por quê? Primeiro, você está representando os seus empregados. Segundo, tem uma prerrogativa legal para isso. Ah, professor, eu não gostaria de ser representante dos empregados, porque talvez eu sou muito briguento, eu ia querer bater de frente com os representantes do empregador, porque o empregador muitas vezes não quer fazer as coisas de modo a melhorar a empresa, etc, etc. O que acontece, gente? Essa é a coisa interessante que eu venho falar para vocês agora. Os empregados eleitos para os cargos da CIPA, certo? A eles é vedada a dispensa sem justa causa da empresa. Então, uma vez você sendo um cipeiro eleito, tá certo? Você não pode ser demitido, tá? Então, você não pode ser demitido sem justa causa. Lembre-se, sem justa causa é diferente de com justa causa. Justa causa, qualquer pessoa pode ser demitido, mesmo sendo cipeiro, tá? O que seria uma demissão com justa causa? Sei lá, o empregado foi pego roubando, o empregado foi pego fazendo algo que gera direito do empregador de dispensar ele com justa causa, tá? Então, esse cara pode ser demitido. Já o que é o sem justa causa? Não, a empresa teve uma baixa aqui, tá com um pouco fluxo de caixa, tá fazendo demissão em massa, vou demitir aquele cara. Não, isso não é causa, isso é uma coisa sem justa causa. Não é justo a causa de você estar sendo demitido. A justa causa é quando você, empregado, faz alguma coisa que gera a necessidade da sua demissão pelo empregador, tá bom? Então, o cipeiro eleito, ele não pode ser demitido sem justa causa. Lembrando que eu estou falando aqui, que é o cipeiro eleito, tá bom? O cipeiro indicado não tem essa prerrogativa, ok? Outra coisa muito importante é que, para os membros da CIPA, será mantida o caráter da sua atividade. Então preste atenção, isso é uma grande diferença para o SESIT. O SESIT, ele só faz isso, tá? Ele só faz saúde e segurança do trabalho. Ele só tem a finalidade de promover a saúde e segurança do trabalho. O cipeiro, ele não tem a sua atividade descaracterizada, tá certo? Então, o cipeiro que é, sei lá, auxiliar de manutenção e faz parte da CIPA, ele não deixa de ser auxiliar de manutenção para fazer parte da CIPA, tá certo? Ele vai permanecer sendo auxiliar de manutenção, mas agora ele vai fazer uma atividade adicional, que vai ser o fato de ser membro da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, beleza? Então, não tenha descaracterizado a função da pessoa. Ela, em alguns momentos da sua carga horária mensal, semanal, tá? Ele vai estar envolvido com as atividades da CIPA, mas não necessariamente esse cara vai ter a sua atividade descaracterizada como um todo, ou seja, ele não vai deixar de ser auxiliar de manutenção para ser membro da CIPA, tá bom? Pessoal, é muito importante também falar um pouco sobre o treinamento da CIPA, viu, Zé? Não é porque você foi eleito da CIPA, no instante você agora entende tudo sobre os trabalhos, sabe tudo sobre riscos. Não, gente. Todo membro da CIPA precisa passar por um treinamento, tá bom? Então esse treinamento é de suma importância para quê? Para que o membro da CIPA passe a perceber, passe a compreender os riscos existentes nas atividades de trabalho,
tá certo? Então, eu sou membro da CIPA somente porque agora eu sou membro da CIPA e virei aqui um expert em saúde e segurança do trabalho. Não, eu preciso estudar alguma coisa, compreender alguma coisa, minimamente ser treinado, certo? Para ser um membro da CIPA. Então, você, membro da CIPA, você precisa ter um curso de CIPA, tá? Ou curso de cipeiro, tá bom? Como a gente chama, tá? Como é que é feito esse curso, tá certo? Esse curso ele pode ser ministrado pelo próprio SESMIT da empresa, tá? Para os titulares e também para os suplentes, tá? Professor, os suplentes tem que fazer, mas eles nem vão participar efetivamente da CIPA. Não vão entre aspas, né? Porque eles podem ser convocados para assumir a titularidade, lembre-se disso. E, portanto, eles também precisam passar por esse treinamento. Então, os membros da CIPA serão treinados, os titulares e também os suplentes, tá? Uma coisa importante, esse treinamento ele vai ter uma carga horária de 20 horas, tá? Distribuídas durante os horários de trabalho. Então, porque eu tenho vou botar um curso aqui, mas eu não posso tirar os meus trabalhadores, eles vão fazer no domingo. Não pode. Eu vou ter uma carga horária de 20 horas e essa carga horária será distribuída nos horários de trabalho, com no máximo 8 horas de treinamento por dia, tá certo? Por exemplo, são 20 horas, eu posso fazer uma segunda-feira toda, uma terça toda, uma quarta de manhã, por exemplo. Ou então, todo dia de manhã durante uma semana, certo? Então, de 8 às 12, de segunda a sexta, vai dar as minhas 20 horas. Mas o curso precisa ter uma duração de 20 horas, tá certo? E ele precisa contemplar uma certa ementa, tá bom? Então, na NR5 ele diz quais são os conhecimentos básicos que um cipeiro deve ter em segurança do trabalho, tá certo? Então, toda vida que o cipeiro foi eleito, foi indicado, ele deve fazer esse curso, tá bom? Esse curso faz parte daquilo que representa a sua expertise no que diz respeito à saúde e segurança do trabalho, tá? Para que ele possa efetivamente atuar durante o mandato dele na CIPA, tá bom? Lembrando, tanto os representantes dos empregados quanto os empregadores precisam participar disso, até porque ambos têm as mesmas funções, tá bom? O que vai ter diferente? Vai ter só o presidente e o vice-presidente de diferentes, tá certo? O restante dos membros titulares, membros dos empregados e membros dos empregadores, tá bom? Eles fazem os mesmos tipos de atividades, tá certo? Para finalizar, gente, uma informação muito importante acerca da CIPA. Eu já disse isso no começo, mas eu vou falar novamente. Todas as empresas devem manter por estabelecimento lembre-se disso que eu falei desde o começo do vídeo, pelo menos, mesmo as que não estão contempladas no quadro da NR5, só para vocês entenderem bem, no quadro da NR5 vai dizer quem são os titulares suplentes por agrupamento econômico e número de funcionários. No entanto, existem alguns tipos de empresas, pela quantidade de funcionários ser pouca e pelo tipo de agrupamento econômico, não precisa ter membros indicados e eleitos, tá certo? O que vai precisar? Vai precisar de apenas uma pessoa, que obviamente não vai ser eleita, ela vai ser indicada pelo empregador, mas aquela uma pessoa vai ser a responsável pela implementação das atividades da CIPA, beleza? Então tudo aquilo que eu falei de atividade aqui, vai ser aquela pessoa vai ser a responsável por implementar, tá bom? Desde as atividades de elaboração de mapa de risco, ela tem que fazer o curso de CIPA, ela tem que promover, tentar estar promovendo, chegando junto do empregador e tentando melhorar, observar a qualidade das melhorias realizadas na empresa, das medidas de proteção que foram implementadas, etc. Todas as atividades que eu falei aqui, essa uma pessoa precisa estar à frente, tá bom? Ah, pessoal, mas a empresa que eu trabalho é pequena, só tem 2 funcionários, lá só tem um estabelecimento e tal. Um de nós tem que fazer para a CIPA? Sim, tá bom? Sim, um dos empregados deve ser. Ah, só tem um empregado? Pronto, aquele empregado é o responsável pela CIPA. Não tem para onde correr, a norma é muito clara. Então, aquele empregado, se só tiver um, é aquele empregado. Se tiver 10, não tiver enquadrado no quadro, tem que ter pelo menos um. Beleza? Então, preste atenção, isso é muito importante. Legalmente, se a empresa não tem o representante da CIPA, ela está inadequada normativamente falando, tá bom? Então, está ferindo a norma regulamentadora número 5, porque deve ter pelo menos uma pessoa indicada pelo empregador fazendo parte da CIPA e fazendo as suas atividades necessárias, as prevenções de acidentes nos locais de trabalho, beleza, gente? Então, sendo assim, a gente fecha o nosso assunto CIPA
Então percebam as diferenças, assistam esse vídeo, assistam o vídeo de César e vocês entendam bem a diferença dos dois, porque a CIPA também é um instrumento muito importante para a gente estar prevenindo os acidentes de trabalho e fazendo com que a segurança do trabalho e a saúde no trabalho sejam cada vez mais implementadas no nosso país, nas nossas empresas. Beleza, gente? Valeu!